E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Laura. Eu vou falar para vocês hoje sobre as fases do desenvolvimento infantil. Eu acho interessante a gente conhecer essas fases do desenvolvimento infantil para a gente poder compreender melhor as nossas crianças. Em cada fase, a criança percebe o mundo, experimenta o mundo de uma forma. E aí, quando a gente compreende, identifica cada fase que a criança se encontra, a gente consegue entender as suas necessidades, as suas limitações, o porquê que ela está agindo daquele jeito, por que ela está se comportando de certa forma, que é o comportamento é o que sai aos nossos olhos, né? O que a gente percebe com mais evidência. E aí, nessa série de posts que eu vou começar hoje, eu vou explicar cada fase do desenvolvimento infantil. A primeira fase do desenvolvimento infantil é a fase sensório-motora. Essa fase, ela vai desde o nascimento até mais ou menos 2, pode chegar até 3 anos. Essa idade não é determinante, assim, pode variar dependendo da criança, dependendo da individualidade de cada criança. Mas a gente pode identificar já no nascimento algo que é muito intenso para a criança. É um momento de dor, é um momento de desproteção total, é quando a criança acontece a primeira respiração da criança. E a partir daí, inicia uma estruturação neurosensorial no corpinho da criança. Então, ela vivencia o mundo por meio das sensações. Então, todos os órgãos das sensações são estimulados nesse momento. Então, a criança, principalmente o tato, né? Por meio da amamentação inicialmente, aí depois vai desenvolvendo os outros órgãos do sentido. A criança, até os 2 aninhos, ela coloca tudo na boca. Então, muitos pais até, tipo, tira a mão daí. Então, dá um tapinha na criança para ela tirar a mão daí. Mas, assim, é a forma como ela experimenta o mundo. As mãozinhas são a forma, a ferramenta que a criança precisa para experimentar o mundo. Então, ela está chegando nesse mundo, ela precisa tocar em tudo. Ela precisa sentir tudo. Nesse momento, eu acho muito relevante o adulto prestar atenção na qualidade das impressões sensoriais que ele está depositando para essa criança. Então, os sentidos permeiam os órgãos dessa criança e promovem o movimento. Então, por meio do movimento, a criança vai expandindo todos os seus limites. E o adulto precisa dar limite para essa criança. Precisa dar limite para essa criança para que ela se sinta segura, fisicamente e emocionalmente também. Só que se o adulto dá um limite muito grande para essa criança, o adulto é muito rígido, essa criança, consequentemente, ela vai se sentir insegura, porque ela não vai conseguir desfrutar do mundo sozinha, ela não vai conseguir perceber o mundo sem a presença do adulto para limitar isso. Mas se o adulto dá um limite excessivo para a criança, essa criança, consequentemente, ela fica insegura, porque ela não é capaz de estar no mundo, de agir no mundo sozinha. E ela não consegue construir essas habilidades que são importantes para a vida dela. Agora, se a criança não tem limites, ela também se sente perdida, ela também se sente insegura. Então, essa dosagem do limite é muito importante. Bom, nessa fase, como todas as fases, o ritmo é muito importante. Como que a gente consegue adquirir ritmo para a criança? Por meio de uma rotina. Eu não gosto muito dessa palavra rotina, não, mas assim, a hora de dormir é importante, a hora de comer, a hora de brincar é importante. O brincar para a criança é um trabalho muito sério, é por ali que ela consegue perceber o mundo, ela consegue identificar as questões do mundo. Então, é aí que ela consegue criar uma confiança no mundo, ela adquire o sentimento de moral, ela adquire criatividade. Então, os brinquedos dessa fase do desenvolvimento são brinquedos muito sensitivos, então, geralmente, eles têm texturas, eles têm barulhinho, as cores são muito fortes, não é? E nessa fase, a criança tem um pensamento mágico. Eu acho muito legal que as coisas somem do mundo para ela. Então, por exemplo, se você oferece um objeto e esse objeto você tira do campo de visão da criança, aquele objeto para a criança, até 2 anos, até 1 ano e pouco, simplesmente desaparece. Ele deixa de existir. Isso acontece também
com os pais, com a mãe principalmente, né? A mãe que deixa a criança com outro cuidador, para aquela criança, aquela mãe está deixando de existir. Por isso que é um sofrimento muito grande, uma angústia muito grande. Então, nessa fase, eu gosto muito daquela brincadeira de achou. Por quê? Porque ali a criança consegue elaborar isso que é o pensamento mágico. Essa brincadeira é muito mágica para a criança, porque simplesmente a pessoa que está tampada aparece, ela não consegue entender que o adulto ou qualquer objeto continua existindo mesmo se não está no campo de visão da criança, né? Então, essa é uma brincadeira muito mágica e saudável para essa fase do desenvolvimento. E além disso, gente, nessa fase do desenvolvimento, a criança adquire 3 coisinhas que eu acho, assim, muito essencial para a vida dela inteira, que é o andar, lá mais ou menos por 1 aninho, o falar com 2 aninhos e o pensar até uns 3 aninhos. Olha só que interessante, muita aquisição que dá a base para o mundo, para a estruturação de mundo dessa criança. Muito bem, nas próximos posts eu vou apresentar para vocês outras fases do desenvolvimento infantil. Beijinho!